Olá, amigos do Estratégia Concursos. Vamos agora, nesse vídeo, falar sobre o orçamento público. Nós vamos focar aqui nos aspectos constitucionais referentes ao orçamento público. Nós não vamos ficar aqui aprofundando em detalhes que só estão que são só estudados na disciplina de Administração Financeira Orçamentária. Não, nós vamos focar nos aspectos constitucionais referentes ao orçamento público, naquilo que é possível ser cobrado em provas de direito constitucional, ok? Então vamos falar do orçamento público? Vamos lá, pessoal. Para falar de orçamento público, nós temos que, num primeiro momento, falar das chamadas leis orçamentárias. As leis orçamentárias que são verdadeiros instrumentos postos à disposição do poder público, para que esse faça o planejamento e o orçamento, né? Instrumentos de planejamento governamental e orçamento. São as chamadas leis orçamentárias. Leis orçamentárias essas, todas que são de iniciativa do Poder Executivo. Isso aí é uma das coisas que mais cai em prova, né? Instrumentos de planejamento e orçamento são as leis orçamentárias. Leis orçamentárias essas que são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Mas é claro, na condição de leis, elas têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas são de iniciativa do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ok? Pois bem. E aí vem a pergunta: quais são, então, os instrumentos de planejamento e orçamento? Os instrumentos de planejamento e orçamento são três. Olha aqui para mim. Nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nós vamos falar de cada uma dessas leis orçamentárias a partir de agora. E vamos começar pelo PPA. Então nós temos aqui, ó, PPA, que é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual, ele é um verdadeiro planejamento de médio prazo. Veja, não é de curto prazo. Às vezes as bancas falam em prova que ele é de curto prazo, né? Não, ele é um planejamento de médio prazo do governo. Ok? Por que ele é um planejamento de médio prazo? Porque a vigência dele, ela não é só um ano. Não, a vigência do PPA, ela é de 4 anos. Então nós temos, por exemplo, o PPA 2012, que vale de 2012 até 2015. Então ele vale para 4 anos do governo. Ok? Planejamento de médio prazo. E que mais? Justamente por ter essa visão mais macro das coisas, por ser um planejamento que demora, por ter uma vigência de 4 anos, o PPA ele é considerado um planejamento estratégico, do governo, ok? Ele é um planejamento de médio prazo e é um planejamento estratégico. Pessoal, um ponto importante da gente falar aqui sobre o PPA é o que está previsto lá no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse daqui é um dos dispositivos que mais é pedido em prova, né? E tem um macete para a gente decorar, ó. Um grande macete para vocês decorarem aqui é uma sigla. É uma sigla que vai ser assim, ó. DOM, DOM. O DOM, o que é o DOM? São as diretrizes, objetivos e metas. O PPA, a lei que institui o PPA, ela estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, ok? Isso você tem que saber. Vem aqui comigo, vamos ver o que diz o artigo 165, parágrafo 1º. Olha só. Artigo 165, parágrafo 1º diz assim, ó.
A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Vamos lá. Por enquanto, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Primeiro, vejam aqui que o PPA, a lei que institui o plano plurianual vai estabelecer de forma regionalizada, né? Por quê, gente? Isso aqui está bem em consonância com um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, o Brasil é um país muito grande, com peculiaridades. Cada uma das suas regiões tem peculiaridades, né? Que devem ter um plano de ação específico para contornar os problemas enfrentados por cada região, né? Então, nesse sentido, o PPA ele vai ser regionalizado. Vamos lá. Outro ponto, diretrizes, objetivos e metas, você já sabe. A Constituição Federal fala que ele usa aqui, ó, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Aí eu pergunto, será que no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios, também existem essas leis orçamentárias? Será que também existe um PPA nos estados, nos municípios? Sim, esse modelo orçamentário federal, ele é copiado, ele por simetria, ele se aplica aos estados, se aplica aos municípios. Então os estados vão ter também seus PPAs, os municípios a mesma coisa, ok? Agora olha só, são diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para qual tipo de despesa? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. E para aquelas relativas aos programas de duração continuada. Então vejam, nós vamos ter no PPA as diretrizes, objetivos e metas para esse tipo de despesa aqui, ó. Despesa de capital. Não é para as despesas correntes. Vou ter para despesas de capital e para aquelas despesas que forem decorrentes das despesas de capital, ok? E programas de duração continuada, programas que não se encerram, né? Eles não se encerram num exercício financeiro, não, eles começam e se prolongam durante um bom tempo, ok? Guardem essa literalidade do parágrafo 1º do 65, porque ela é muito importante para a prova, ok, pessoal? Tranquilo? Vamos voltar aqui no nosso esquema? Então, tá safo, né? Todo mundo entendeu o artigo 165, parágrafo 1º. Guarda essa sigla aqui, ó, o DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. E você não vai errar na prova, se você guardar isso. Ok, pessoal? Outro ponto importante aqui. Outro ponto importante é o que está previsto lá no artigo 165, parágrafo 4º. O que trata o artigo 165, parágrafo 4º? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no artigo 165, parágrafo 4º. Eu estou fazendo esse esquema aqui, é para você guardar, né? E depois você utilizar ele como forma de revisão, hein? Vamos lá no artigo 165, parágrafo 4º. Olha o que ele fala. Ele fala da necessidade de compatibilizar PPA e planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Então, olha aqui, ó. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso. É óbvio, né, gente? Os planos, programas nacionais, regionais e setoriais têm que ser compatíveis com o PPA. Se não forem compatíveis com o PPA, perde-se todo o sentido do sistema de planejamento, ok? Todo o sentido do sistema de planejamento governamental. Então as coisas têm que estar falando, têm que estar conversando. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais têm que estar conversando com o PPA. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok. Vou voltar aqui. Olha só, gente. Temos ainda o artigo 167, parágrafo 1º,
O artigo 167, parágrafo 1º, ele nos mostra uma coisa muito importante. Ele fala assim, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem inclusão no PPA. Sem inclusão no PPA ou sem lei que autorize isso. Vamos entender a lógica, gente. Então veja, eu estou falando aqui de um investimento, tá? Que ele não vai, a execução dele vai ser em mais de um, vai ultrapassar um exercício financeiro, ou seja, vai ultrapassar um ano, ok? Então eu tenho um investimento para fazer, uma obra pública, por exemplo, tem uma obra pública a fazer. A execução dessa obra pública, ela vai demorar mais de um ano. Ela não vai ser, a execução vai ultrapassar um exercício financeiro. E aí ela pode ser iniciada, nesse caso, se o investimento ultrapassar um exercício financeiro, ele só vai poder ser iniciado se houver prévia inclusão no PPA, ou então tiver uma lei que autorize a inclusão no PPA. Isso é o que diz o 167, parágrafo 1º. É importante também para a sua prova. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos falar da LDO agora. A LDO, vou colocar de vermelho para a gente seguir a sequência. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Lei de Diretrizes Orçamentárias, a grande característica dela é que ela funciona como um elo de ligação, né? É um elo entre o PPA e a LOA. Um elo entre o PPA, que é um planejamento estratégico, né? E a LOA, que é um planejamento operacional. Então, se aparecer assim na prova, ó, a LDO é um elo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional, você vai marcar que está certa. É isso mesmo a grande missão da LDO. É servir como um elo entre o PPA e a LDO. Tá certo, gente? Vamos ver o que a Constituição fala sobre a LDO? Tá aqui, ó. Artigo 165, parágrafo 2º. Artigo 165, parágrafo 2º, fala da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, gente, olha só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai, vocês vão ver aqui que ela tem várias funções, né? Então, primeiro, ela compreende as metas e prioridades. Isso aqui, gente, é o que mais tentam te confundir na prova, eu vou até colocá-la no nosso esquema. Olha só. Então, LDO trata das metas e prioridades da administração pública federal. Metas e prioridades. Gente, as bancas examinadoras adoram tentar confundir você, dizendo assim, ó, olha aqui para mim. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, trata das diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Pegadinha. Então, as bancas gostam de fazer essa confusão entre LDO e PPA. Então, quando falar em LDO, você tem que se recordar na hora de metas e prioridades. Quando falar de PPA, guarda o DOM, diretrizes, objetivos e metas. Ok? Não se esqueça de fazer essa associação, que isso também cai muito em prova, tá? Então fica ligado. Falou em LDO, nós estamos falando em metas e prioridades, e não em diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas é do PPA. Continuando, mas a LDO, ela não trata só disso, né? Ela fala das metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital,
para o exercício financeiro subsequente. O que mais que a LDO faz? Ela orienta a elaboração da LOA. Orienta a elaboração da LOA. O que significa orientar a elaboração da LOA, gente? Orientar a elaboração da LOA significa servir de base, né? Ela traz as diretrizes que vão ter que ser seguidas quando a LOA for ser elaborada. Orientar a elaboração da LOA. Então eu vou elaborar a LOA, né? Olhando para a LDO. Não pode ser, a LOA não pode ser incompatível com a LDO. Não. A LDO é a base, é que traz a diretriz para que a LOA seja elaborada. Guarda isso. Outra função da LDO, tá aqui, ó. Disporá sobre alterações na legislação tributária. Olha que interessante. Alterações na legislação tributária tem que estar na LDO. E outra, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agências financeiras oficiais de fomento são bancos de desenvolvimento, né? Então a LDO vai estabelecer a política dessas agências de fomento, né? De fomento, agências que visam bancos de desenvolvimento, né? Que buscam promover o desenvolvimento, fornecendo empréstimo para as empresas, enfim. Ok? Então a LDO tem todas essas funções aí. Beleza? Joia, pessoal. E agora vamos falar da LOA. 1.3. 1.3. Falar da Lei Orçamentária Anual, né? Aqui eu vou colocar 3 pontinhos, tem outras funções que estão lá, que a gente viu. A LOA. LOA, Lei Orçamentária Anual. A LOA, ela consiste no orçamento propriamente dito. Ela é o orçamento, de fato, né? Ela é o orçamento propriamente dito. Ela vale para um ano. A validade, a vigência dela é por um ano. Ok? A LOA é o orçamento propriamente dito. E é importante você saber que a LOA é uma lei de efeitos concretos. É uma lei de efeitos concretos. Como assim uma lei de efeitos concretos, gente? É porque ela é uma lei que ela não é dotada daqueles requisitos de generalidade e abstração, que são próprios das leis. Então, a LOA é uma lei de efeitos concretos. Apesar disso, o STF entende que a LOA está sujeita ao controle de constitucionalidade, ok? A LOA, apesar de ser uma lei de efeitos concretos, ela está sujeita ao controle de constitucionalidade. Isso aí, nós dizemos isso porque o STF tinha um entendimento de que o controle de constitucionalidade não se aplicava a esse tipo de lei, tá? Então, a lei de efeitos concretos, apesar disso, a LOA se submete, está sujeita, né, ao controle de constitucionalidade. Constitucionalidade. Ok? Beleza, pessoal. Ainda sobre a LOA, nós temos que ter em mente o seguinte aqui. Ela é o orçamento propriamente dito, né? Agora, dentro da LOA, né, ela vai abranger 3 orçamentos lá dentro, né? Ela é um documento, a LOA, ela é um orçamento único, né? Só existe um orçamento para a União, um orçamento para cada ente federativo, em cada exercício financeiro. Porém, esse não é unidade documental, porque existem aqui, ó, a LOA ela compreende 3 orçamentos aqui dentro. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas, o orçamento de investimento das empresas sobre as quais a União tem a maioria do capital social com direito a voto. Então, orçamento de investimento das empresas públicas, no caso, e o orçamento da Seguridade Social. Orçamento da
Seguridade Social. Vou repetir o que eu tinha dito. Existe um princípio orçamentário, e daqui a pouco nós vamos estudar os princípios orçamentários, que é o princípio da unidade. O princípio da unidade, ele fala assim, que cada ente federativo, ele tem que ter um único orçamento, né? Um único orçamento para cada exercício financeiro. Porém, a doutrina diz que isso não quer dizer unidade documental, ok? Então, é por isso que existem esses 3 orçamentos aqui. Orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social, ok? A LOA compreende esses 3 orçamentos. Orçamento fiscal, de investimento e orçamento da Seguridade Social. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhada no que diz a Constituição. A Constituição diz aqui, ó, o seguinte. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ok? 2. O orçamento de investimento. Investimento de quem? Das empresas. Das empresas públicas. Empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E 3, o orçamento da Seguridade Social. Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Ok? E aí nós temos o parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1 e 2, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. Atenção para esse dispositivo. Esse parágrafo 7º, você pode ver, ó, ele está se referindo só ao orçamento fiscal e o orçamento de investimentos. Ele não está se referindo ao orçamento da Seguridade Social. E às vezes as bancas vêm na prova e dizem assim, ó, o orçamento da Seguridade Social tem a função de reduzir desigualdade interregional segundo critério populacional. Aí vai ficar errado, porque eu não estou falando aqui do orçamento da Seguridade, estou falando apenas dos 2 primeiros, orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas. Esses 2 é que têm por função reduzir desigualdade interregional, segundo um critério populacional. Meus amigos, então é isso. É isso que nós tínhamos para falar sobre os instrumentos de planejamento e orçamento. Essas leis orçamentárias, todas elas de iniciativa do chefe do Poder Executivo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os princípios orçamentários. Um grande abraço a todos e até mais.